Bom, galera, estamos aqui em mais uma live ao vivo para todo mundo, tá certo? E hoje o tema é um tema muito importante, é um tema especial para nós, tá? Que a gente vai falar do que está acontecendo aí na Venezuela, tá bom? E nós estamos aqui com esse quinteto maravilhoso, que é o quinteto do Manas na Veia. Salve, salve, Manas na Veia! Boa noite, galera! Boa noite! Certo! E aí nós vamos agora começar com um show, tá bom? E eu conto com a participação de vocês. Eu conto aí com os comentários de vocês, tá certo? E aí já tem aqui o Cleiton88 dando um abraço pro professor Álvaro. Cleitinho, um abraço. Cleitinho, tamo junto. Um abraço, Cleitinho aí mandando. Então eu vou ficar aqui fazendo o papel de interlocutor, tá bom? Vou estar o tempo todo lendo aqui o que vocês falarem, as dúvidas, as perguntas, os comentários, tá certo? Porque o que nós queremos aqui trazer para vocês é uma riqueza de conhecimento e muito esclarecimento para vocês, beleza? Então nós vamos começar com quem agora aí abordando esse tema? Eu acho que boa noite, a galera aí do Manas na Veia, obrigado pela audiência. E a gente pegou e conversou um pouco do que seria aí o tema a ser debatido essa semana e nada mais lógico do que a gente debater essa Venezuela, falar, alguns já chamam que uma novíssima Guerra Fria, já estão chamando a Venezuela de Oriente Médio, Sul-Americano. Então falar um pouquinho do que está acontecendo dentro da Venezuela nesse momento, dentro da América Latina nesse momento, principalmente porque você vai ter uma consequência direta para o território nacional. Lembrando que essa situação de instabilidade política e econômica na Venezuela já vem provocando alguns efeitos no Brasil, pelo menos nos últimos 3 anos, em relação a essa onda migratória em direção ao nosso país, inclusive, né, mestre Saulo, fazendo com que muita gente passasse a querer saber quem é Pacaraima, quem é o estado de Roraima e como esse estado ele se encontra hoje. Então acho que a gente pode pegar e começar esse bate-bola aí por uma radiografia geográfica dessa região norte do Brasil, principalmente a região de Pacaraima. Professor Saulo, região norte do Brasil, Roraima. Pacaraima é chamada de fronteira terrestre, né? E isso é um ponto positivo e negativo. Num momento como esse de tensão, ter uma fronteira terrestre, sem dúvida, é um tanto arriscado, vamos dizer assim, né? Se essa tensão pula e cresce, ela pode vir para o lado brasileiro, como alguns já estão cogitando que aconteça, né? A gente já teve, inclusive, ontem e hoje, conflitos na área ali fronteiriça com a Venezuela. Inclusive, o Estado brasileiro já mandou, inclusive, um alerta, né, para que fiquem todos à disposição naquela região especificamente, né? Como aquela região é uma região de vazio demográfico, como tu bem sabes, ali é uma região que é ocupada demais por militares, né? A gente teve até, inclusive, o Derek deve estar aí acompanhando a gente, foi nosso aluno, e o Derek está morando lá em Boa Vista, né? Ajudou a gente lá no COC, né? Então, ele está vindo. COC, um abraço grande aí para a galera do COC que está acompanhando a gente. Beijão, galera do COC! Segunda-feira, ó. Aqui, ó. Segunda-feira, o Manas na Veia teve com a galera do COC, só mandando um recado aqui para vocês. Foi muito interessante porque essa semana os alunos me procuraram muito dizendo tudo que o Manas na Veia comentou naquela aula, naquele show segunda-feira, foi o que nós acompanhamos no desenrolar da Venezuela nesse momento. Então, um abraço aí muito especial para a galera do COC. Eu tenho certeza que eles com certeza estão aí bem alinhados com o nosso pensamento aqui e com o que está acontecendo Com agora certeza, na Venezuela, né? Pois bem, essa fronteira terrestre sem dúvida inspira alguns cuidados, né? Tanto que lá há uma movimentação militar também por parte do Brasil para resguardar a nossa soberania nacional. O Morão, inclusive, está participando de uma reunião lá na Colômbia, hoje, né, participou, e ele foi bem enfático. Não é interesse do Brasil que haja intervenção militar na Venezuela. Mas, se a gente se sentir acuado, se a gente for atacado, a gente vai precisar, claro, resguardar esse nosso direito, que é o direito à soberania nacional. Mas acho que todo mundo quer saber, Rodrigo, né? E aí eu vou chamar a galera para esse bate-bola, né? O José fez aí. Álvaro Maia. Por que dessa crise? Por que a Venezuela vive uma crise econômica e política? Resgatando o papo lá desde o passado, então, né? Isso, Pra a gente gente entender. E aí com nossos amigos historiadores agora, né? Pessoal, o que eu tenho a dizer sobre essa questão da crise econômica? Pessoal, é o seguinte, ó, razões econômicas. A gente não tem uma razão apenas, como o fato histórico ele tem várias conexões. Mas, veja só,
O professor falou lá no palco sobre doença holandesa. Daqui a pouco eu quero que você explique o que seria essa doença holandesa, tá? Eu vou dar aqui só o pontapé inicial. Veja, a Venezuela não é novidade, ela depende do petróleo. Mas onde fica a agricultura e como é que fica a indústria? Né? É justamente essa questão lá da doença holandesa, que é um tempo da geografia, na realidade. Né? Um país que depende muito de um determinado tipo de produto, pessoal, e isso acaba acarretando vários problemas econômicos, uma dificuldade gigantesca de diversificação de sua economia. Porque quando o petróleo está num preço muito alto, o Bolívar, que é a moeda venezuelana, ela se valoriza. Isso acaba implicando uma dificuldade gigantesca dessa nação em exportar produtos, fazendo com que, na verdade, o país acabe tendo capital e importe, dificultando assim essa capacidade produtiva. Então, a Venezuela, nas últimas décadas, ela praticamente deixou de investir na sua agricultura, deixou de investir na indústria. Os últimos governos de esquerda, né, no caso chavismo, Hugo Chávez e agora Nicolás Maduro, transformaram a própria elite venezuelana em inimigos do Estado, levando também a um processo de fuga de empresários, né, da Venezuela, um processo de desindustrialização. E para o pessoal que está fazendo Enem, fazendo CFO, não esqueçam que Portugal, no século XVI, investiu muito na exploração do Brasil, entrou nessa mesma linha, não se industrializou. Hoje Portugal é o primo pobre da União Europeia. Outro fator também é que a China ela vai ter uma desaceleração. A gente sabe que a China é um grande parceiro da Venezuela. Os Estados Unidos cresceu a sua exploração de petróleo. É outra razão também que levou a essa crise. E um problema que todos os nossos mestres, inclusive André, pode trabalhar, é a questão social. Né? Só uma questão também, Elvis. Logo em 2002, quando houve aquela perspectiva de golpe de Estado, a Venezuela se aproximou de alguns países da OPEP. Né? Destaque ali, no caso, para Irã, né? Arábia Saudita, e tentou, no caso, conter a produção de petróleo, né? Justamente para tentar elevar o preço, coisa que esses países não levaram em conta. A produção deles é muito grande. Eles não diminuíram a produção. Diminuindo o preço do petróleo, que acaba também gerando Interessante, problema. né? Você falou da exportação, Álvaro, e da importação, trazendo um pouquinho para o Brasil. O Brasil é um país nitidamente agroexportador. Né? O agro é pop, o agro é tech, eu só lembro quando eu vejo aquela propaganda. Mas veja bem, o governo brasileiro desonerou o agronegócio. E isso para quê? Para impulsionar ainda mais as exportações. A moeda brasileira desvalorizada faz com que o dólar reine sobre o real. Então imagina só, comprar de fora se torna mais caro, porque o dólar está em alta. Mas vender para fora é lucrativo dentro dessa política econômica que o Brasil alimenta. Então, trazendo para a Venezuela, imagina só, quando eles exportavam muito petróleo, o que acontecia? O Bolívar ganhava poder, né? Porque eles estavam se capitalizando. Então, eles se equiparavam ali, vamos deixar grosseiramente dessa forma. Então, veja bem, se eles estão lucrando muito com o petróleo é para eles uma riqueza inestimável, por que eles vão se preocupar em montar uma cadeia produtiva? Vamos comprar de quem produz. Se você tem dinheiro sobrando, vamos comprar de quem produz. E dessa forma, e abastecer os fica mercados. E aí, Rodrigo, eu queria que tu falasse um pouco sobre a OPEP. 2014. Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Vamos aqui. Essa questão do petróleo, quando pega e cita a questão da OPEP, a Venezuela é o único país fora do eixo do Oriente Médio que faz parte dessa organização dos países exportadores de petróleo, que vão ali controlar, regular o preço do barril de petróleo no cenário internacional. Quando você teve, no caso, uma alta desse petróleo, a moeda venezuelana lá em cima. 2014, 2015, você vai ter um choque desse petróleo, uma crise desse petróleo. O que muitas pessoas de repente não conseguem assimilar é que isso teve uma relação com a Conferência Ambiental de Paris de 2015. Porque em 2015, quando você vai discutir em Paris o aquecimento global, você vai bater em cima do uso de combustíveis fósseis. E isso vai fazer com que o mundo olhe para esse consumo de combustíveis fósseis e comece a diminuir. Buscando alternativas. Buscando a fonte de energia alternativa ou fonte de energia limpa. Uma diferença aí, no próximo momento a gente pode falar melhor. Mas na hora que o mundo deixa de comprar esse petróleo, a Venezuela vive uma baixa. Porque o mundo não vai comprar o petróleo, o preço do barril do petróleo diminui. No auge da economia venezuelana, como já foi ressaltado aqui, o barril do petróleo era 155 dólares. Hoje não chega nem sequer a 50 dólares. E isso vai provocar não uma inflação, mas uma hiperinflação, uma desvalorização significativa desse Bolívar. E lógico,
a questão econômica é sempre a principal responsável por um imenso fluxo migratório. Isso acontece desde que o mundo é mundo. As crises econômicas ao longo do século XXI foram motivadas principalmente por questões econômicas e questões políticas. É o que acontece ali na Venezuela. E como o Saulo pegou e puxou, André, questão social dentro da Venezuela. Aproveitando aqui, deixa eu deixar um recado aqui, que o Vasconcelos deixou uma pergunta. Eu queria aproveitar que o Rodrigo passou a bola para o André e que o André falasse um pouquinho. Desculpa, eu só vi Vasconcelos, STE Vasconcelos. Obrigado pela pergunta. É a Esté do Pão Açúcar. Opa! Um abraço para a Esté. E Esté ganhou uma bolsa. Um abraço para o Açu. Esté ganhou uma bolsa para Humanas na Veia. Ó, vem, vamos lá, vem pro Humanas, vem pro Humanas. Para não ser injusto, a galera do Educares, Álvaro, a galera do Educares está em peso aqui, todo mundo falando, o Educares está aqui em peso. Só pra vocês, ó. Estamos chegando. Só de chegando. Peraí. Tem um intruso aqui. Professor Daniel Oliveira está mandando um recado. Saulo, teu afilhado está te esperando. Daniel. Cadê você, Daniel? Daniel, vem aqui, Daniel. Vamos conversar, tomar um cappuccino. Olha só, temos algumas outras perguntas aqui também. Olha só. O Mercosul pode fazer algo na situação da Venezuela? Outra pergunta. De que formas afeta os brasileiros que não moram perto da fronteira? E outra pergunta. Quais os motivos para Maduro fazer pessoas enfrentarem coisas desumanas? Pronto, a gente pode pegar então. Alva, faz uma colocação para passar a bola para André. Assim, tudo foi colocado agora aqui, como o Rodrigo estava colocando, a questão humanitária, né? Já fizeram até a pergunta aqui, por que o Maduro está fazendo as pessoas passarem por isso? Só que também existe, e é interessante isso, também existem manifestações de apoio ao Maduro. Isso é muito E aí eu queria chamar nosso grande mestre aqui da filosofia, da sociologia, do conhecimento em geral, E da chapinha feita a laser. André, meu amigo, para começar aqui a resposta das perguntas, porque ainda existe esse apoio ao Nicolás Maduro, André? O que pode ser sobre isso? Uma vez fácil, André. Essa é uma situação muito complexa, como diriam os grandes que não sabem falar absolutamente nada, é muito complexa. Não, é sério. E um abraço para o pessoal da Fundação Bradesco, saudade de vocês, Coque, Educares, o Pão Açu. É tanta escola que a gente já não consegue mais dizer, mas todos vocês estão aqui no nosso coração. Aqui tem o UAN, aqui tem o Tem aqui, ó, tá no Humanas. Tá no Humanas. Vem pro UAN, que a gente está te esperando aqui. Eu quero levantar algumas questões aqui interessantes sobre questões humanitárias, sociais e principalmente ideológicas. Bom, responder essa pergunta de... Travou. Depois daqui, joga para eu falar aquele negócio do Mercosul. Tá reconectando, peraí. Até falar assim, na verdade não seria. Vai, tá no ar. Beleza? Galera, voltou, né? A gente estava nos comerciais. E aí é o seguinte: é plim-plim. A questão maior, eu vejo muita gente levantando essa bola. O governo Maduro é tão ruim, por que tem gente que apoia? É a mesma coisa dizer que tem gente que apoia na Alemanha o nazismo. É a mesma coisa dizer que ainda tem muitos que apoiam determinados regimes que foram extremamente maléficos e totalitários. Mas existe uma resposta para isso que eu busco há muito tempo. Chama-se medo. E não é medo somente no sentido de tremor e temor, mas é o medo que é incrustado por várias décadas dentro de uma nação, onde você faz culto ao líder, onde você cultua uma determinada figura de uma determinada forma nefasta. Mas é simples de explicar isso. Vou te dar 5 motivos para ter gente que ainda apoia. E é muito simples. Ó. Primeiro, por exemplo, nós temos pessoas ligadas a ele dentro dos militares. Esse regime saiu do alto escalão. Esse regime saiu de dentro dos militares. Eu vejo muita gente perguntar, mas por que os militares não desertam todos e não deixam de apoiá-lo? Ele saiu de lá. Quem é que vai deixar? Existe também o braço do judiciário. Vocês lembram que o Chaves, na verdade, colocou quase todo do Supremo
tribunal de lá, né, do chamado TJS, que eles chamam de Supremo Tribunal de Justiça, foi o próprio Chaves que nomeou. Então a lei está do lado deles também. Corporativismo na lei. Existe, gente, os domínios dos meios de comunicação é completo. Como você pensar uma coisa diferente? Eu lembro que eu li um livro ontem que ele dizia assim, se você for em casa de pessoas muito pobres na Venezuela, você vai encontrar ao lado de Jesus um quadro de Hugo Chávez, praticamente unido. Tá? Assim fica difícil lutar. E eu acredito, só fazendo um paralelo aí, que a pergunta deveria ser a inverso. Por que ele perdeu o apoio de tanta gente e só tem o apoio destes? Interessante. Eu acredito que a pergunta seria essa. Sabe por quê, meus queridos? Eu quero chamar aqui para uma aula que a gente vai ter sobre sofisma. Toda vez que alguém te perguntar e te disser, argumentar contigo, que ele ainda tem apoio de alguns, isso é uma pergunta sofismática, é até desleal. O que tu deveria perguntar é por que ele perdeu o apoio de tantos? Porque fazer política em cima de pobreza e miséria Com é dinheiro fácil. é fácil. Difícil de pegar uma classe média. Por que ele perdeu o apoio da classe média baixa até agora? E aí eu assisti, o nosso mestre botou uma entrevista na BBC de Londres, e ele tem simplesmente assim, o disparate de dizer que os problemas são poucos, que a miséria não é tão grande. E que ele não ajuda, ele não vai aceitar a esmola. É assim que ele está chamando a ajuda humanitária dos Estados Unidos e do Brasil. Ele não vai aceitar a esmola, que a Venezuela tem capital, tem dinheiro suficiente para poder comprar o que ela precisa. Olha o que o Maduro chegou a falar esses dias agora, 2 dias. Eu vi a pergunta aqui da nossa brilhante aluna aqui no Instagram, por que ele não aceita ajuda humanitária? Ele é desumano. Se ele não quisesse passar, como ele diz assim, é comida podre, então ele que fizesse um exame na comida. Mas aí não tem uma disputa aí, porque a ajuda está vindo de países que gritam à direita? Na verdade é isso. Não tem, É um fato. Ele rejeitaria a ajuda humanitária de países que tem como a Rússia, por viés? exemplo, China. Ele rejeitaria isso? Não, Aí eu quero te fazer uma pergunta, por que esses países também não propuseram uma ajuda humanitária? Calma que isso daí vai chegar. Vamos lá, bota essa baila. Vamos pegar aqui. Teve a pergunta fazendo referência ao que o Mercosul poderia fazer. Eu vou transferir essa pergunta para Mestre Elvis, porque na verdade, Dico Manas na Veia não é o Mercosul. Na verdade é o chamado Grupo de Lima. Anota isso. Olha aí, aqui é o Manas na Veia, ó. Já cita quem é: Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, e só o México apoia a Venezuela. Só o México. De todos esses. De todos esses. E a Grupo de Lima. Grupo de Lima. E a caderneta da pátria. Pera aí, rapidão, galera. Nunca ouvi falar em Grupo de Lima, mas tudo bem, eu sou de exatas. Mas eu prometo para vocês, nós vamos criar um vídeo no YouTube do Manas na Veia, específico de Grupo de Lima. Essa semana ainda, tá bom? A gente vai separar os links do vídeo e vamos colocar no YouTube aí. Vamos precisar gravar. Se for mentira esse Grupo de Lima, ele se lascou agora, entendeu? Mas é verdade. Inclusive, eles estavam reunidos hoje. O vice-presidente do Brasil, Milton Mourão. Fizeram uma carta de documento. Olha só, essa pergunta é interessante porque a gente vê nos Instagrams, nos memes, o que o Mercosul, o que a ONU, cadê esse povo? E aí agora que o mestre Félix falou que não é ONU, que não é Mercosul, e sim O Grupo de Lima. o Grupo de Lima. Isso é o Manas na Veia. Aquilo que só aqui coloca. Olha aqui, ó. Vem pro ano. O Guaidó estava nessa reunião, cara. Isso Detalhe que o Maduro tinha proibido ele de sair da Venezuela. Ele teve que sair escoltado, com ajuda, inclusive, de segurança privada, de alguns E militares. no discurso dele, não sei se ele foi o primeiro ou foi o segundo a discursar, ele falou, ele chamou de maneira muito clara o Maduro de ditador. Ditador foi o termo que ele usou. Ele já tem apoio de 42 países. 42 países, inclusive, lógico, dos Estados Unidos e do Brasil. Então existem 42 países que hoje reconhecem o Guaidó, né?
Juan Guaidó como presidente da Venezuela. Então, pegando o gancho do que o Henrique pegou e colocou, Rússia e China. Alguns colocam que essa situação na Venezuela é uma continuação, lógico, da Guerra Fria. Se você pegar, por exemplo, a situação lá na Síria você tem os Estados Unidos, a Inglaterra e a França contra o governo. Você tem a Rússia e a China a favor do governo. E o Irã. Você traz isso para a Venezuela. Você tem os Estados Unidos, e lógico, consequentemente a França e a Inglaterra também iriam contra o governo. Olha a história se repetindo. E a Rússia e a China a favor do governo venezuelano. A pergunta é, André, se o André aparecer aí, André, por que a Rússia não manda ajuda humanitária para a Venezuela? Tu acha que ela quer realmente interferir em um território venezuelano com interesses norte-americanos dentro? Dentro, pouco provável, só tem estrategista aí. Só uma questão, vamos lembrar uma coisa sobre Rússia, Estados Unidos, China. A Venezuela está numa área de intervenção natural norte-americana. Dificilmente a Rússia ou a China vão intervir no território deles. Por exemplo, quando a Rússia, no caso, anexou a Crimeia, é uma área de interferência natural da Rússia. Estados Unidos, todo mundo derrubou, mas ninguém também fez nada. Esses países ainda se respeitam muito, são extremamente estrategistas. Né? Então são áreas de influência geopolítica já bem traçadas há muito tempo. Dificilmente a Rússia iria, no caso, intervir. A América é muito Americano. E, Rodrigo, só lembrando, Obama chegou a dizer que a Venezuela é o quintal dos Estados Unidos. Não é mais o México. Ele chamou de Agora porta. Eu vou refazer a frase dele. Por que não invadimos este país que está nas portas dos fundos do nosso país também? Isso falando... Não foi só o Trump, não. Foi só o Trump, não. O pessoal que botou na frente do Trump, desde o Obama, essa perrengue mexicana. E tem uma questão interessante falando do Grupo de Lima. Então já deve estar no O Grupo de Lima hoje deixou claro que não é a favor de uma intervenção militar. Sendo que o Guaidó, já mais atrelado aos Estados Unidos, já falou que todas as opções devem estar mesmo. Ou seja, inclusive uma intervenção. Eu queria puxar aqui uma coisa, gente, que recentemente nós vimos aí a tensão aumentando diretamente para a gente, me perguntaram muito aqui qual é a consequência de tudo isso que está acontecendo na Venezuela para nós brasileiros, independente de estarmos em Pacaraima, Boa Vista, Amazônia. Quer dizer, como é que isso vai influenciar a gente, né? Então, primeira coisa, é bom lembrar dos conflitos que estavam acontecendo em Pacaraima no ano passado, né? Os conflitos que envolviam os venezuelanos e que foi, de certa forma, desvendado, foi colocado como um mito. Colocaram culpa na violência, colocaram culpa nos problemas de Pacaraima em função dos venezuelanos. Até o surto de sarampo que você teve no ano passado no Brasil chegaram a colocar, teria sido caso muitos falando sobre isso e tirando essa culpa da relação venezuelana, até porque boa parte dos venezuelanos que entraram na fronteira brasileira entraram com um propósito: comprar comida. Comprar e voltar, exatamente. As fronteiras foram fechadas. Porque por mais que ele tivesse capital para comprar essa comida na Venezuela, ele não conseguiria, porque há uma crise de desabastecimento, uma crise de abastecimento, né? Em função daquela expropriação, viu, gente? Guarda essa palavra. A Venezuela ela acabou criando uma expropriação dos meios de produção. Esse termo é muito comum nesse contexto. Com aquilo que a gente falou agora há pouco, o petróleo ganhando poder, a Venezuela pouco se importou em produzir se ela podia pagar para quem produzia. E não colheu os impostos da cadeia produtiva. Pois é, isso é famílias, empresários e depois as expropriação dos meios de produção. Sou eu, galera. Pessoal, eu lembrei de uma coisa agora com meus amigos falando. A gente precisa fazer links quando trabalha com concursos e vestibulares, né? Eu lembro que no Brasil, vou pedir ajuda aqui para eles, durante 9 meses nós tivemos um governo de José Sade, onde ele gerou um processo de
superconsumo, hiperconsumo, e houve um desabastecimento. Esse desabastecimento trouxe a necessidade de importação. Por quê? Nós tivemos uma supervalorização da nossa moeda, que aconteceu em algum momento na Venezuela, um grande poder de compra, esse grande poder de compra gerou um desabastecimento, esse desabastecimento gerou um problema maior. Né? Só que no Brasil ele foi resolvido com uma grande abertura para os importados, que acabou quebrando a indústria brasileira nacional. Né? Isso Que é aconteceu. exatamente o que está acontecendo na Venezuela. Entendeu? Aí o que está acontecendo? Os venezuelanos entram no Brasil para comprar comida e voltam. Só que aconteceu é que logo depois essa onda migratória extremamente curta para compra de medicamentos, compra de comida, quando eles voltam para a Venezuela, a tensão já estava muito maior. E aí agora migrava-se não mais por falta de comida e remédios, migrava-se por medo. As pessoas começaram a migrar por medo, porque as casas estavam sendo saqueadas. Porque qualquer um que tivesse comida em casa seria alvo, seria vítima de saqueadores. Até acho que foi a Ana Maria lá na aula do COP, não lembro quem foi, colocou algo semelhante, que vieram para o Brasil, compraram comida, voltaram para a Venezuela, ficaram sabendo que naquela casa tinha mercadoria, tinha comida e invadiram a casa. Aí nesse caso sim, a violência, a onda de violência que hoje é bem comum no cenário venezuelano, acabou expulsando os seus cidadãos direto para o Brasil, para o Chile, para o Peru, para o Equador. Hoje eu tenho venezuelanos para todo canto aqui na América do Sul. Não, tá normal aí, né, gente? Áudio, vídeo, tá O Colégio Bom Pastor da presente aí, viu? Um abraço pra galera do Bom Pastor. Estamos chegando, hein, meu pastor? Estamos chegando! Professor Elvis, o aluno José Matheus aqui, a pergunta muito nesse sentido. É possível uma solução pacífica para a crise da Venezuela? Ainda mais com essa ligação muito forte dos militares com o chavismo? Deixa eu só definir. Tomara que tenha uma decisão pacífica, porque ninguém quer guerra. Esse negócio que é guerra amiguinho, ninguém quer. Sempre uma solução pacífica é a melhor. Professor Elcio, por favor. É guerra aí. Não, guerra não. Ó. Humanas na veia e Yuan é paz, gente. Pacífico não. Bom, Guerra não. complementando esse tema que vocês estão falando de guerra, né? Os Estados Unidos, a gente conhece que os Estados Unidos, ele, por força, ele conquista as coisas. Então, nós sabemos que a primeira solução dos Estados Unidos que ele encontra é a coação e depois ele vai para a força, né? O Brasil não tem essa intenção, mas parece que o Brasil está muito ligado aos Estados Unidos nesse momento, com esse novo governo do Bolsonaro. Existe aí uma paixão entre Bolsonaro e Trump, Brasil e Estados Unidos. Eu boto até a Rússia também no meio desse amor, mas enfim, vamos lá. Não parece que o Brasil tem interesse na Venezuela, mas parece que os Estados Unidos querem, e parece que os Estados Unidos, que o Brasil está sendo uma amante que está servindo ali, por estar na fronteira, sendo ali, a amante não, a esposa traída ali, que está diretamente, os Estados Unidos, aquele que tem interesse, e o Brasil não está parecendo que está meio isso. Por isso que a galera está perguntando, tem medida pacífica? Qual é o papel do Brasil? Qual é o interesse dos Estados Unidos? O mestre André falou que isso, a tentativa dos Estados Unidos sobre a Venezuela não é de Trump, já vem de antes. Será que não é um plano estratégico dos Estados Unidos, de outros governos, e o Trump está só executando? Parece que já tem essa diretriz? Só lembrando que os Estados Unidos importam petróleo da Arábia Saudita, e esse petróleo leva 45 dias para chegar aos Estados Unidos. Da Venezuela, os Estados Unidos leva 4 dias. Então, lógico que tu tem um interesse em relação às reservas de petróleo. Não, se não invadir, mas pelo menos uma boa aliança comercial. O governo pró-Estado. E aí o Trump apoiar esse Guaidó é estratégico, porque nós temos petróleo mais É a barato. mesma coisa se a As gente maiores reservas de petróleo. É a mesma coisa se a gente pegar dentro da área do Oriente Médio, a gente pegar uma Arábia Saudita, a gente pegar um Iraque e a gente pegar uma Síria. Porque tu tem pegar isso no Oriente Médio, tu tem esse corredor, essa roda do petróleo, para poder ter acesso ao porto de Tartus, na região da Síria, no Mediterrâneo. Então isso que o mestre Henrique colocou é o que os Estados Unidos têm interesse. Estratégia geográfica. É um governo aliado onde tem mais espaço é poder. Professor Saulo. Se falasse dessa questão da crise, se é uma saída pacífica, o aluno perguntou. Sim. Beleza? Volta aqui para os alunos que estão fazendo boas perguntas. Pessoal, eu vou chegar à crise. É o seguinte, ó. Para o Guaidó,
pegando aqui a pergunta do professor Henrique. Tigre é tigre, panda é panda. Exatamente, viu? Tigre é tigre e panda é panda. Vai, fala, Marcelo. O Guaidó, ele é uma saída, né? É uma saída para esse petróleo que deve voltar para os Estados Unidos, porque nem sempre Venezuela e Estados Unidos estiveram em lados opostos. Entendeu isso aí? Porém, analistas dizem, é necessário ter o apoio das Forças Armadas. Pessoal, a elite das Forças Armadas, na época de Chávez, ela foi colocada nos cargos públicos e ela tem a fatia do petróleo da Venezuela. Os principais ministérios. Os principais ministérios, eles ganham com esse petróleo, é por isso que eles não aceitam o golpe. Então o Guaidó, ele está do regime soviético. ele tá de mãos atadas porque ele não tem apoio das Forças Armadas. Agora, aqui tem um comentário do Temis Porras. O que ele diz? Que ele é ex-assessor de Chávez e de Maduro. Ele diz, o problema na Venezuela é que não existe acordo político de coexistência democrática. Esse é o problema. Deveria existir, porque quando entrar o Guaidó, quem vai ser oposição? É chavista. Se ficar o chavista, quem é a oposição? É Guaidó. O país continua em um problema gravíssimo. Nós precisamos de coexistência democrática. Chegar à guerra aqui? Acredito que não. Até o nosso vice-presidente já deixou claro que a gente precisa de um boicote internacional. De uma solução pacífica. De uma solução pacífica. Mas ele que essa guerra nunca vai ser Fala congelamento financeiro. É congelamento financeiro. Mas aí vai deixar a crise lá? É uma pressão. Não, mas aí. Pressão internacional. A pressão internacional para que o Maduro Para que Maduro renuncie, Guaidó assume. Isso. Mas aí é a medida pacífica que o Trump quer. Na verdade, os 42 países que hoje já reconhecem o Guaidó como presidente querem. E que seria. Provavelmente esses 42 países têm interesse então na riqueza da Venezuela. O Guaidó já fez um apelo às Forças Armadas Isso. para que se desvencilhem do Isso é em 60 militares. Uma pergunta que começar hoje. A gente está falando de militares. A Venezuela tem poder de guerra? Hoje, fragilizado, tem poder de guerra? A Venezuela nas últimas décadas fez acordos na ordem de mais ou menos 7 bilhões de dólares com a Rússia. Ou seja, mais ou menos aí a questão de 30 bilhões de reais. Grande parte desses recursos foram para a indústria bélica. Salvo engano, algo também com relação à China. Mas principalmente a 28 Rússia, acordos né? com a China em 2018. Então o Brasil entrando nessa guerra, o Brasil perde. E tem. Não fala a guerra, Existe não fala uma- perder a guerra. Não. Mas perder, a Venezuela tem sim um bom poder bélico, a gente vai sofrer consequências de uma guerra. E eu falo perder a guerra. Outra questão, que nem o Brasil, do outro lado, né, na fronteira ocidental da Venezuela, está um país que nas últimas décadas sofreu um aporte gigantesco dos Estados Unidos na luta contra o narcotráfico, no seu exército, que é a Colômbia. Colômbia, perfeito. Então você tem um país extremamente militarizado, a Colômbia, com a Venezuela também, certo? E o Brasil do outro lado. É um barril, não um barril de pólvora, um barril de petróleo. Mas Mas não acredito que seja uma Não, linha pausa, não. porque a América do Sul ela não tem uma tradição de intervenções militares. Né? Então, inclusive isso foi discutido hoje lá no Grupo de Lima. Grupo de Lima, né? Falava-se exatamente isso, exaltaram isso. Grupo de Lima. Que não é uma tradição sul-americana as intervenções E militares. o país sul-americano tem essa característica, né? Até porque a Guerra do Paraguai deixou sequelas que até hoje são lembradas. Né? eu vejo muito o que a gente chama, Manos na Veia, de xadrez geopolítico internacional. As peças sendo mexidas hoje na América Latina, como há 2 anos, 3 anos, estavam sendo mexidas dentro da situação Coreia do Norte e Coreia do Sul. Porque a pressão, por exemplo, da Rússia e da China, não para fazer uma guerra, mas para que os seus acordos sejam, na realidade, referendados por um possível governo do Guaidó, para que ele também pague do jeito que o Maduro Só para você ter uma já ideia. estava pagando. Eu fiz um levantamento Também fizemos um agora. teste, né? Nos governos Nós da temos Venezuela. o braço militar da Venezuela. Eu vou só citar os mais fortes. Nós temos a Guarda Bolivariana com mais de 90 mil pessoas. Nós temos o CERBI, que é a Serviço de Inteligência Bolivariana, que também tem um número muito grande de pessoas. Nós temos um grupo paramilitar de milícia bolivariana. A milícia bolivariana é treinada pelo governo, tem privilégio até em comida. Ela tem comida que o povo não tem acesso. Tem que ter, porque senão não tem Ó, governo. existe a polícia militar bolivariana. Na verdade, Não é aquela que apareceu na ponte?
quando teve o confronto na ponte, Sim. eles estavam com a farda da polícia militar bolivariana. Bolivariana. Ela que veio primeiro. Que Foi E ela ali que já tem tido muitos desertores. E 60, foi 60 de Só na ônibus, fronteira, só na fronteira. Tá. Até bom falar Brasil, disso. Brasil. Qual é a ajuda que Guaidó oferece para esses desertores? Ele tem poder para isso? Para oferecer resguardo para os desertores? Como é que está hoje essa situação? Se ele não tem poder, Eles estão pedindo asilo na Colômbia e no Brasil. No Brasil. As duas fronteiras já. Inclusive, abriram nesse várias. confronto que houve agora na fronteira brasileira, nós tínhamos os militares venezuelanos e os manifestantes venezuelanos. Isso. Sabe o que foi que aconteceu? Alguns militares brasileiros se colocaram no meio do fogo. no meio do fogo. Sabe por quê? Porque nem os venezuelanos iriam atacar os manifestantes, nem os manifestantes iriam atacar a polícia. Ele foi muito inteligente. Foi muito inteligente, foi nosso. Exército Brasileiro, estamos com vocês! Selva! Não, exatamente. Lembrando que CFO de verdade é do ano, rapaz! E os outros nunca serão! E é interessante porque a gente está percebendo que a elite militar com chaves, mas detalhe, o exército é feito de soldados que têm seus parentes, seus familiares que estão sofrendo com toda essa situação. E aí, quando começa a desertar, basta um. A pressão é feita junto à elite Basta um, militar. exatamente. E eu acho que aí que está a grande sacada A internacional. pacífica é essa. A sacada Tirar o internacional. apoio dos militares ao E aí o apoio. regime perfeito. O regime cai, exatamente. Maduro, escuta o Manos na veia. Não cai, Por favor, Não desce. dá uma chance ao teu povo, sai, pede pra sair. Se a gente lembrar da Primavera Árabe, né? Tem gente comendo comida podre, tem gente comendo coisa que não vale a pena lá na Venezuela. Vamos, Maduro, dá uma ajuda aí, Maduro. Vamos lá, é muito bom. Isso, vamos lá. Galera, então é o seguinte, nós já estamos aí fechando praticamente 1 hora de live. Nós vamos agora para as considerações finais. Uma pergunta? Uma vez lá em cima que eu queria fazer para Saulo. Ela perguntou, Saulo, eu vi aqui, mas meu celular até descarregou. Acho que ela era do Cálice, não sei se era do Coque. Ela perguntou Eu sei que se vai- a eu sei que Tem a pessoa do rock, eu sei. a A Venezuela. Cecília falou aqui, sabe o quê? Vem para o caso, mano. Membro é do Cálice! Aê! Estamos em negociação. Do Cálice! Estamos chegando! Vamos chegar lá. Pedro Carlos, amamos vocês! Coraçãozinho, tá aqui, ó. Ela perguntou se a Venezuela não tinha reservas em armazéns para conter essa crise, né? De Uma mercadoria. coisa que o governo diz e outra bem diferente ao que a gente vê. Né? As imagens que chegam na Venezuela é de fila em supermercados com cota de compra. Cota de compra. Cota de compra. A gente já viu esse filme aqui no Brasil, inclusive, como você falou muito bem, nos anos 80. Quer dizer, na Rússia, de certa forma, no momento ali também das crises, você tinha cota de compra. No final da antiga União Soviética, você tinha isso. Tá Nós vendo não isso? temos. Você tem dois Pra tipos de comprar supermercados lá. Um, inclusive, que é o público, você tem que colocar digital. Se você entra para comprar 10, você está com 10 quilos de arroz no saco, você coloca digital, ela diz que você só pode levar 5 quilos, você tem que devolver 5 quilos de arroz. Porque são supermercados. Tu acha que a China está caminhando para isso também? A China? Porque a China está com esse controle também. É outra coisa. Mas ele também está controlando tudo pelo mercado de pontos, né? Pontuando a pessoa, né? Um game. Eu acho que mapeando as Pessoal, mapeando bem. Dá uma olhadinha depois da caderneta da pátria. A gente não vai falar tudo que a gente tem para falar. Pesquisa, caderneta da pátria, clientelismo, né? Política de município na Venezuela. Tem muita coisa para pesquisar. Então, ó, uma coisa sobre a alimentação, né? A gente viu no período da eleição, foi muito denunciado isso, é que as crianças estão passando por desnutrição por se alimentar de proteína, carne, apenas uma vez por mês, né? E essa foi a maior campanha do MBL, do Movimento Brasil Liberal, livre, né? Livre. Qual era a diferença entre o socialismo e o comunismo? É a possibilidade de comer carne, né? E a possibilidade de ter cachorro para passear e não para se alimentar, né? Foi o que ele usou como campanha o Kim Kataguiri, né? Aquele jovem lá. Ele usou isso como campanha a vida inteira, né? Então, quando ele falava disso, ele falava de todos os países? Não, mas ele falava claramente da Venezuela. Né? Galera, nós vamos chegando ao final agora. Nós vamos fazer uma rodada aqui, tá bom? Como sempre fazemos, como já é a nossa marca. Cada professor vai ter uma oportunidade de fazer aí
um bilhetinho, pequenas palavras, sua declaração. Começando lá por Aqui? Ruth. Então vamos lá. Primeiro de tudo, um beijo, um abraço muito grande a todo mundo que acompanhou. A galera aqui do Pão Açu já está dizendo saudade de vocês, também estamos com saudade de vocês. Muito obrigado pela divulgação que o Pão Açu, o Dom Pedro, o pessoal do POC está fazendo aí em prol do Manas na Veia, tá? De coração, muito obrigado. Preste atenção no seguinte, quando você fala da questão das migrações venezuelanas, não encara só o Brasil como sendo a principal rota desses imigrantes. Você tem imigrantes indo para a Colômbia, você tem imigrantes indo para a área do Equador, você tem imigrantes indo para a região do Chile, você tem esses imigrantes chegando na Bolívia também, e lógico que a gente está falando da questão do Brasil, e esses imigrantes, eles chegando até o Brasil, eles podem perfeitamente adentrar todo o território nacional, tá? A fronteira da região norte do Brasil, ela sempre foi uma fronteira muito conturbada. Se a gente pegar lá na década de 70, no período do governo militar, você tinha um slogan que era integrar para não entregar. Então você tem políticas ao longo de povoamento ao longo de toda a história do Brasil dentro dessa região norte. Então dá uma olhada direitinho nisso, como é que as nossas fronteiras na região norte do Brasil são fronteiras frágeis, e hoje o governo está tentando suprir essa fragilidade. Então, aí é a minha dica para vocês, tá? Beijo. Olha só, mandar um beijo aqui para o Lucas Chaves, um salve pro Dom Pedro, e a Beatriz Dias, Dom Pedro! E avisando logo que o convite já foi feito. Ixi. Nós vamos ter um encontro lá no Dom Pedro, assim como nós tivemos no Ixi. Dom Pedro, ó, vamos para aí. Dom Pedro! E estamos chegando, Dom Pedro. Vamos lá. Isso aí. Manda chegar. Vai lá, Marcelo. Alma, vai lá, Alma, vai lá. Bem, galerinha, boa noite a todos, um abraço. Queria deixar um beijo especial para todos os grupos que estiveram aqui hoje, participaram, a participação foi intensa. Meu abraço e beijo especial vai para a galerinha do Pão Açu, vocês estão no meu coração, para a galerinha do Educalis também, viu? Participação intensa aqui. Educalis, a gente está chegando também, viu? Tá? Beleza? Gente, dá uma olhada na questão do neopopulismo, beleza? Dá uma olhada no neopopulismo, nesse fortalecimento da esquerda latino-americana no final da década de 90, do século passado e começo, no caso, do século 20, certo? O professor Elvis tocou também numa questão fantástica. Dá uma olhada nas crises de hiperinflação, desvalorização da moeda e problemas humanitários que isso acaba gerando em vários momentos históricos. Alemanha, década de 30, né? Brasil, década de 80 com o governo Sarney, beleza? E na atualidade lá na Venezuela, porque são questões recorrentes de provas, né, professor Elvis? Beleza? Mais, galerinha, um abraço, tamo junto, valeu! Mestre, Galera, um abraço a todos aí, Fundação Educalis, Coque, Dom Pedro, Pão Açu, Bom Pastor, todas as escolas que acompanham Semanas na Veia, Juan, nós estamos esperando vocês aqui no Renascença, na Coama, na nossa sala presencial. que começa dia 9 de março. Dia na 9. E só relembrando, convite, né? Dom Pedro, Educalis, tudo. A gente também tem convites fora de São Luís, tá? Boa. A galera do interior do estado, estamos chegando. Caravana Manas da Veia. Galera da Coama tá pedindo aqui um salve, beijão pra galera da Coama. Beijo. Vamos. Galera do One Coama, é o curso pré-vestibular que mais tem alunos em São Luís, é o One Coama. Segura, pai. Segura, pai. Quero mandar um beijo pro meu sobrinho André Henrique Paiva, que acabou de entrar aqui do Educados também. Sim. Filho da diretora do Piscoa Santuza Paiva também. Tá aí, Minha Andrezão? diretora. Meu É meu sobrinho xará aí, ó. André Henrique Paiva, isso Aí, aí. ó. Gente, uma dica bacana aí, a questão do socialismo, comunismo, capitalismo, essa diferença. Vem aqui pro ANO, vem aqui pro Manas na Veia, vai lá pra Coama, tem que ir no Renascença pra gente poder esclarecer isso tudo. Tem gente que confunde, viu? Tem gente que faz a maior confusão aí. Vem pra cá pra gente poder fazer, desatar esse nó. Te mostrar para ti como é que é capitalismo, socialismo, comunismo, como é que se dá essas transições, quais são as diferenças, quem é militar, quem não é militar, paramilitar, todos esses termos aí. Uma outra dica legal é sobre ideologia. Olha, nós vivemos uma guerra ideológica.
Ajuda humanitária está sendo pedida por uma questão também ideológica também. Então, olha, vem para cá, vem para o Renascença.com, o nosso Manas na Veia, a nossa turma presencial, para a gente desatar esse nó e te mostrar características da ideologia, nuances de ideologia em Gramsci, em Marx, em Louis Althusser, a galera da Coma está amando. Esse é o cara! A galera tá Isso amando. é uma carteirada, quando o cara quer humilhar os outros, assim, dizer que só ele sabe, ele puxa uma carteira e fala assim, ó, grãos! Olha aí, ó. A galera do Ama tá amando. Faz uma semana que estudou sua ideologia, aparece lá para tu ficar craque, dá aula para todo mundo. A ideologia tá fazendo sucesso. Uma Renascença, ó, um beijo para meus alunos aqui do Uma Renascença, fizeram um grupo só para mim. Agradeço vocês. Só Obrigado a vocês. Muito trabalho aqui no sábado. Porque tem gente que diz assim, olha, meu sábado não termina legal se eu não assistir a sua aula. Pronto, coração aqui, ó. Aí eu muito conhecimento. Vamos lá. Ato contínuo. Você é bravo. Vamos lá, O único sério, o único. Vamos lá, pessoal. Dica, já falei lá da caderneta, né? Da caderneta do cidadão. Mas vamos lá. Dica: Maduro afirma que ele está sofrendo um golpe. Então aqui nós estamos trabalhando aqui com os discursos, né? Então, seguindo a ideia que Maduro está sofrendo um golpe, qual a relação, pesquisa, hein? Eu não vou dar resposta. Qual é a semelhança entre essa tentativa de golpe dos Estados Unidos a Maduro com o que aconteceu no Chile em 1973, governo de Salvador Allende? Dá uma pesquisada aí. Vamos lá, pessoal. O Lula no Paraguai também. Vamos lá. Expropriação da cadeia produtora, já colocamos inclusive como dica aqui na nossa legenda. Vamos falar também de balança comercial, entendeu? Dar uma lida sobre balança comercial, como é que ela funciona e como é que a escolha do país, dentro da sua política econômica, chamada macroeconomia, pode influenciar essa balança comercial. Da mesma forma como essa balança escolhida para ser mantida pelo país pode influenciar no panorama político e no panorama social da nação, tá? Por último, então, fica a dica, dia 9 de março vai começar a nossa turma aqui, exclusiva em Humanas, a turma Humanas na Veia, lá na Colômbia, hein? E detalhe, a gente está com uma promoção aqui rolando, não sei se vocês já viram lá no nosso story, mas agora, neste momento, quem está acompanhando a live, tira um print da nossa live, posta no seu story e marca a gente. Na quarta-feira sai o resultado, viu? Você vai estudar com a gente de graça. Ok? Show de bola, professor. Galera, é o seguinte, primeira coisa, quando eu vejo esses conflitos, principalmente envolvendo poder, eu me lembro de um versículo que tem na Bíblia que fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando a gente vê esses conflitos, é impossível a gente não pensar nisso, que por trás dessas desculpas, dessas justificativas, tem aí um interesse pelo poder, tem um interesse pela riqueza, tem um interesse, no mínimo, com uma raiz ali contaminada, mas com uma justificativa positiva. Então, primeira coisa, nós temos que tomar cuidado também conosco, para a gente não estar caminhando também no mesmo caminho, em pequenas proporções, mas também fazendo o mesmo que eles, tá bom? Segunda coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: essa galera aqui está agora intimada, esses professores estão intimados a gravar microaulas no YouTube, falando desses temas que eles falaram que são importantes, que eu nunca nem ouvi na minha vida, como esse que ele acabou de falar aqui do Chile, que já caiu na UEMA, o tal do Lima, o tal do ideologia, Expropriação. eles falaram vários temas. Cara, eu sei o que é isso, eu sou professor de física, mas eu sei, tem palavras que são chaves, né? Diogo Chaves, né? Diogo Chaves. Então o que eles vão fazer? Eles vão gravar cerca de 10 a 15 vídeos de 3 minutos, 5 minutos, falando sobre cada tema especificamente, para que vocês tenham aí uma organização na hora de estudar, tá bom? Fechado o compromisso com a galera? Fechado. Fechado? Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a
isso aí, galera.